Fala galera, André Vitor por aqui e no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com você 5 passos para você ser um homem segundo o coração de Deus. E assim, quando você for fazer uma escolha do seu parceiro, não faça uma escolha baseada apenas em estética, porque o cara é forte, porque o cara é popular. Não faça isso. Não faça uma escolha baseada na opinião das pessoas. E talvez algum de vocês pode estar até me falando, ah não, mas Deus me falou. Desde que Adão culpou Deus, a mulher que tu me deste, Deus não escolheu ninguém mais para ninguém. Deus, ele te dá o Espírito Santo, Deus, ele coloca os seus pais na sua vida, pessoas com você, mas quem faz a escolha é você. Deus apenas te abençoa. Então eu quero desafiar você a ficar comigo até o final desse vídeo para você, minha irmã, que está na pista, fazer uma escolha certeira e ter um casamento feliz. Minha senhora, eu não quero que você se divorcie, porque existem muitas mulheres que hoje estão amarguradíssimas porque fizeram escolhas baseadas em coisas erradas. Então tudo aquilo que começa errado vai terminar errado. Então comece da forma certa. Comece da forma da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos recomenda. Mas antes de continuar, eu quero desafiar você, deixar aquele like, né, de qualidade, comentar aí se você está namorando, se você, né, já noivou, né, ou se você ainda está na pista. Comenta aí, deixa seu comentário aí. Isso nos motiva também a estar gravando mais conteúdo e estar produzindo aqui para que o YouTube também entregue para mais pessoas e ajude também mais meninas que estão nessa situação aí. Fechou? Compartilha o conteúdo aí também com a galera. Em primeiro lugar, Deus colocou o homem que ele havia criado dentro do Éden. O Éden era um lugar onde o homem ele estava. E quando você lê o primeiro casamento da história que Deus fez, porque a primeira instituição que Deus criou foi a família. Começa na família e tudo vai terminar na família. Quando a gente lê a Constituição da nossa nação em Gênesis, subseção 2, artigo 24, ali está escrito que Deus tomou o homem que ele colocou no jardim do Éden e a palavra Éden, muita gente acha que a palavra Éden é só árvores, né? Mas só que na concepção do hebraico, essa palavra, a construção dela é um pouco complicada, ela é um pouco complexa. Ela não se refere apenas ao jardim com árvores, embora eles estivessem num ambiente assim, eu não tenho dúvida que eles estivessem num ambiente assim. Mas a palavra Éden significa lugar, a palavra Éden significa uma porta aberta, ou seja, era um lugar na terra onde a presença de Deus, o céu tinha uma porta aberta na terra. E foi exatamente ali que Deus colocou esse homem que ele havia criado. E hoje em dia, né, os arqueologistas eles não conseguem achar o Éden, porque o Éden ele não é somente um meio ambiente, mas ele era uma presença que estava envolvido naquele jardim, aonde o homem ia, aquela presença ela estava acompanhando, aquela atmosfera ela estava acompanhando o homem. E quando o homem pecou na Bíblia, a Bíblia diz que Deus tirou o homem do homem, aquela atmosfera divina, e ela volta para o céu. Deus tira aquilo ali. Então, quando Deus fez o homem, ele colocou na sua presença. Então, a primeira coisa que Deus deu ao homem foi a sua presença, o Éden. Então, a primeira coisa, grave isso, menina, que Deus deu para o homem
não foi uma mulher, mas foi a sua presença. Uma mulher, ela deve encontrar um homem na presença de Deus. Se você quer fazer uma escolha acertada, você precisa achar um homem na presença de Deus. Ah, André, mas o problema é que ele só bebe. Quando a gente se casar, ele vai consertar. E você tenta fazer o quê? Você tenta ir lá busca o camarada, lá pela internet, lá no Tinder, fala assim, não, André, ele vai consertar. Ele só tem um probleminha, ele bate na mãe dele. Essa senhora precisa parar de apanhar, porque tudo que se faz agora, no casamento, isso só vai se potencializar. Então, quando você pega uma pessoa fora da presença de Deus, você busca uma pessoa fora da presença de Deus, você inverteu a ordem. Então, primeiro, ele está na presença de Deus. Eva encontrou Adão na presença, envolvido na presença de Deus. Então, existem mulheres hoje que mais de 20 anos que oram pelos seus maridos. Por quê? Porque pegaram eles fora da presença de Deus. Eu não estou falando que não acontece. Acontece sim, mas vai ser mais difícil. Então, aqui, a nossa missão aqui é simplificar para você o caminho. Então, você precisa achar esse rapaz, menina, na presença de Deus. Fechou? A segunda coisa que Deus disse para o homem foi apenas uma palavra. Gênesis 2,15. E Deus falou para o homem, trabalhe. Então, antes do homem ter uma mulher, que você está querendo, um rapaz ter uma mulher, você precisa de um trabalho. Eva achou Adão trabalhando. As prioridades de Deus, elas são muito claras. A primeira coisa que Deus disse ao homem é trabalhe. E Eva encontrou Adão trabalhando. Porque se você pega um rapaz que não tem condição, que não tem um trabalho, não tem condição de sustentar, porque o sacerdote é aquele que traz o alimento para casa, é aquele que sustenta um lar. A palavra pai significa fonte. Então, Deus é a fonte do homem e o homem é a fonte da sua casa. Como que o homem vai sustentar se ele não tem um trabalho? Então, meninas que me vê, o cara precisa estar trabalhando. Você o encontra trabalhando, correto? Terceiro lugar, Deus falou para o homem, cultive. Cultivar significa que você deve obter o melhor de tudo que está ao seu redor. Você tirar e extrair o potencial de tudo que está à sua vida, todas as coisas tornar-se frutíferas. E Deus disse somente ao homem. É por isso que Deus não dá a um homem uma mulher terminada. Você, rapaz, você precisa cultivar essa varoa que Deus colocou aí do seu lado. Por quê? Porque Ele quer que você pegue essa mulher, né, e você melhore ela. Porque a mulher que você está procurando na sua cabeça, ela não existe. Ela precisa ser o quê? Melhorada, ela precisa ser cultivada. Então, o que acontece? Você idealizou, quando eu casar, eu vou ser feliz. Não. Você casa para fazer o outro feliz. Então, você precisa ser muito feliz quando você for tomar a decisão de se casar. Por quê? Porque você vai fazer um outro alguém feliz. Então, essa mulher, quando eu chegar no casamento, ela vai fazer assim, ela vai fazer... Não. Você vai se frustrar. Não faça isso. Quando você já idealiza uma pessoa, você precisa cultivar para que essa matéria bruta com qual você se casou, essa mulher que está com você, que você idealizou na sua cabeça,
essa pessoa com quem você está se casado há 5, 10, 15 anos, né? E você tenha o produto que você idealizou. Jesus Cristo, ele disse que um homem real, né? Ele falou para nós homens, falou: homens, amem as vossas esposas assim como eu amei a minha esposa. Você sabia que Jesus, ele tem uma linda mulher? Você sabia disso? Você sabe qual é o nome dela? O nome da esposa de Jesus é Eclesia. E Jesus falou: marido, ame a sua mulher como eu amei a minha mulher. Agora ele diz, como que você vai fazer isso? Ele diz que primeiramente você lava ela com a palavra, depois você remove cada mancha que está dentro dela e apresenta ela para você mesmo. Olha que bacana! Então, deixa eu te falar com você, se a sua esposa ela gosta de roupa, você vai levar ela na Louis Vuitton, na Carl Steff e você paga. Se ela gosta de falar inglês, se ela quer fazer um curso de inglês e você quer melhorar, você procura uma escola de inglês e você paga por ela. Despesa com instrução, meu guerreiro. Fechou? A quarta coisa que Deus disse para o homem é: Adão, guarde o jardim. Um homem de verdade deve proteger tudo que está sobre o seu cuidado. Foi por isso que Deus ele deu uma estrutura óssea mais forte para o homem do que a mulher. Uma massa muscular muito mais robusta do que a mulher. Não para abusar de uma mulher. Quando a Bíblia fala que a mulher está submissa ao homem, submissão é muito diferente de subjugar. Sub significa abaixo. Então ela está debaixo da mesma missão do que o homem, não debaixo dos pés dele. Então Deus, ele quer colocar uma mulher do seu lado não para você abusar dela, mas para você proteger essa mulher que Deus ele tem colocado ao seu lado. E agora o mais importante, e a última coisa que Deus deu para um homem foi a sua palavra. Deus disse a Adão: Adão, não toque na árvore. Deus nunca falou de árvore com Eva. Isso significa que o homem foi o único a receber a palavra de Deus. E o trabalho dele era ensinar a sua esposa a palavra que ele tinha recebido de Deus. O que estava errado e aquilo que estava certo. Quando Eva foi no fruto e que ele apresentou, ele tinha a palavra, ele tinha o peso da responsabilidade. Então ele deveria ter naquele momento parado Eva e orientado ela. E daí o pecado não ia se manifestar. Por quê? Porque a responsabilidade da palavra estava com Adão. Ela conhece, ele era para conhecer a palavra. Ele recebeu uma palavra fresquinha, muito mais que Eva. O problema é que hoje as mulheres, não estou falando que mulher não pode conhecer a palavra, não, mas a responsabilidade de alimentar o lar, de alimentar a mulher, os filhos, de colocar o maná espiritual sobre a mesa é do homem. E nada pode frustrar mais uma mulher quando ela chega perto do seu marido e faz a seguinte declaração. Ela pergunta: marido, o que você acha disso? E aí, sabe o que o bobo responde? Eu não sei. O que você acha disso? Não, rapaz, ela está buscando por direção. Ela está buscando conhecimento. Ela quer saber
muitas das vezes ela tá procurando de você, ela tá procurando extrair aquilo que Deus está colocando dentro de você, e Deus deu a responsabilidade para você da palavra. Então, não faça isso. Ela está procurando conhecimento e direção. E no versículo 18, Deus disse, um pouco mais abaixo: não é bom que esse homem esteja só. Mas espera aí, você precisa ler isso devagar e contextualizado. Mas não é bom que qual homem não esteja só? Um homem que ele está na presença de Deus, ele está trabalhando, ele pode melhorar você e pode cultivar você, ele pode proteger você, mulher, e ele pode te ensinar. Aqui você encontra um problema. Se um homem ele não está na presença de Deus, ele não está trabalhando, ele não pode cultivar você, ele não protege nada e ele não conhece a palavra de Deus, é bom que esse homem fique só. Se ele não está na presença de Deus, anote isso. Se ele não trabalha, se ele não pode cultivar você, ele não pode te proteger e ele não tem a palavra de Deus, é melhor que esse homem fique só. E a minha oração é que, baseado nesses princípios, você encontre uma pessoa que você vai ter um casamento até que a morte separe e você monte uma linda família. Esse é o desejo do meu coração. Então, mulheres, tome uma decisão acertada, baseado nesses princípios, não em estética. Sabe por quê? Porque beleza um dia acaba. Um dia nós vamos ficar velhos e a lei da gravidade vai chegar na nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra aí? Se você gostou de conteúdo, eu espero de coração ter ajudado você com esse conteúdo de hoje. E não deixa de dar aí o seu like, não, comentar e compartilhar isso. E aí você vai ajudar mais gente, tá bom? E que Deus abençoe você, que Deus abençoe as suas escolhas. E tamo junto, e é só o começo. Tchau!